Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ele sempre nos ensina: crede em mim, crede no Pai. Todo aquele que persevera amando somente o Senhor de todo o coração, de todo o teu entendimento, de todas as suas posses, de toda a sua alma, semelhantemente este amando o próximo como a ti mesmo, são aqueles que perseveram segundo o caminho, a verdade e a vida, pois ninguém vai ao Pai senão por ele. A sã teologia de Cristo, da qual, sem hipocrisia, sem interesse, o amor benigno que tudo sofre, tudo suporta e persevera dia após dia, aonde a alegria no Espírito Santo, que nada pode nos separar do amor de Cristo, pois quando estamos segundo as suas atitudes já não há punição, já não há medo, pois se lançou o medo fora, e persevera sendo cumpridores do qual seu Espírito é fiel e verdadeiro para nos manter na verdade até o fim. A palavra nos ensina que não desperdiceis as vossas pérolas com aquilo que não tem interesse, aonde diz antes que os cães as despedacem, porque aqueles que são incrédulos e não têm interesse, somente oreis para que eles venham a quebrantar o coração para receber a palavra, por conta da dureza e incredulidade do coração, onde o pecado embrutece o coração, eles não aceitam a verdade. A verdade confronta tanto a pecadores como também aos escarnecedores, zombadores. Escarnecedores, zombadores são aqueles que tiveram o primeiro advogado, o batismo, da qual a palavra diz que se recebe ainda como pecador o primeiro advogado. E hoje aqueles que o confessaram publicamente de boca, e ainda que se operaram no primeiro amor, agora são ódios, brigas, dissensões, segundo o espírito do erro, espírito mundano, da qual o Senhor permitiu, porque, na verdade, eles não perseveraram segundo o amor verdadeiro. Usaram a sabedoria, da qual ele dizia: vós sois aqueles que apropriastes da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda impede aqueles que estavam prestes a entrar. Por que impede? Porque as vãs doutrinas meramente humanas, tradições humanas, como Jesus já advertia os judeus, ele dizia: vossas tradições meramente humanas o afastam de Deus a cada dia mais. Jesus dizia, quando estava diante deles: o reino dos céus está muito próximo diante de vós, mas eles rejeitaram, né? Estavam de frente àquele que é o único mediador entre Deus e homens, aquele que era, que é e que há de vir, porque ele passou pela morte e cruz. Ele disse: estive morto, mas estou vivo. Aquele que é experimentado, aquele da qual ele sim é o cabelo grisalho da experiência. Ainda que uma pessoa possa ter seus cabelos grisalhos, mas se não for segundo orientações do Espírito Santo de Cristo, segundo a orientação daquele que é experimentado, pode ter um jovem ainda que não tem os seus cabelos brancos, mas se está inspirado pelo Espírito de Cristo, ele tem mais sabedoria do que aquele cabelo grisalhos que não tem a inspiração pelo Espírito de Cristo, do qual a palavra diz: não useis de vãs comparações, aqueles que seguem segundo o Espírito de Cristo,
E também nos ensina que não a responsabilidade é individual, a qual, segundo o seu Espírito, somos direcionados e estamos aptos a estar sempre como cumpridores, assim como ele cumpriu. Estamos sempre num bom ânimo, jamais tenhais duplo ânimo, jamais procedeis segundo o bem e o mal. A palavra diz: ai daquele que usa o bem como mal, né? Ai daquele que usa o amargo como doce. Aqueles que usam como que um disfarce, né? Aqueles que a fala mansa, mas enquanto o interior é um sepulcro caiado, como Jesus já dizia ali aos antirreligiosos da época, como há muitos atualmente. Como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? De onde procede as vossas intenções? Não é do coração? Um homem bom tira do seu coração um bom tesouro, já aquele que é mau tira do seu coração as suas próprias maledicências. A boca fala o que o coração está cheio. Se a pessoa fala coisas boas, enquanto seu interior está petrificado e cheio de maledicência por embrutecimento do pecado, é somente um disfarce quando a sua fala é macia, por interesse, né, da qual quando se chega à luz se revela o interior. Porque temos um espírito com discernimento para examinar os espíritos, e examinamos o interior, assim como o Senhor é onisciente, é onipotente, é onipresente. Assim o seu Espírito, que está em unidade, do qual o Pai e o Filho é um só, nós, em unidade com eles, também temos o dom de discernir os espíritos. Discernimos os espíritos. Sabemos quando há realmente uma fala que condiz com o interior, assim como há uma fala que não condiz com o interior, que se considera, espiritualmente falando, uma falsidade, falso, ludibriador, ainda que se discursa segundo a palavra, a sua palavra, por ser própria, vem acompanhada de veneno, segundo os próprios espíritos imundos que habitam no seu interior. Mas aquele que fala em espírito e em verdade, Jesus disse: colocarei as palavras em vossa boca. Porque palavras que procedem do coração, a palavra nos diz: o coração faz muitos planos, mas os que prevalecem são o do Senhor. Maldito do homem que confia no homem. O Senhor frustra todos os planos e intentos dos astutos. Mas aqueles que prevalecem segundo os do Senhor, do qual ele disse: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando conhecemos o propósito da perfeita e agradável vontade do Senhor, assim como Jesus disse: se possível, me passa desse cálice, mas que seja feito segundo a minha vontade e não a tua. E ele bebeu daquele cálice, assim como nós temos a bebida e a comida que o Filho nos ensina, a mesma que ele fez do Pai, que é a sede e fome de justiça. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos da justiça. Por isso, em mais um dia, ele é aquele que continua a apavorar os povos, línguas e nações que se amotinam contra o ungido com feitos assombrosos, porque ele é o grande eu sou. Ele é aquele que está com o machado à raiz. Árvore que produz meramente folhas não tem por que ocupar uma terra fértil.
Sabemos que aqueles que estão na videira verdadeira produzem independente da época da estação do ano, porque estão numa terra fértil. Já aqueles que estão produzindo meramente de forma natural, estão a produzir somente folhas, ele diz: seca-te imediatamente, porque é necessário, estando como ramo da videira, produzindo os frutos constantemente, do qual ele nos ensina: pelos seus frutos os conhecereis. Não existe árvore boa produzindo maus frutos, e inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. Por isso, perseveramos sempre a produzir e permitindo a poda. Ele disse: todo aquele que permitir ser podado segundo as advertências, mais fruto ainda produzirão. Alguns, pela variedade de dons e ministérios, produzirão 100, 60, 30, sempre por um, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo. E assim, em mais um dia, ele continua: o machado está posto à raiz, árvore que produz somente folhas, seca-te imediatamente. Aqueles que produzem os frutos da figueira, os frutos do qual insuportáveis dos últimos tempos, por conta da esfriamento do amor, onde não produzem frutos dignos de arrependimento, produzem somente as maledicências. A árvore má, a semente de Satanás, da qual a palavra diz: não é de se admirar que ele mesmo se disfarça de anjo de luz. Aonde muitos são os disfarçados que se dizem luz, mas há trevas em seu interior, e o tal é mentiroso. E o mentiroso, ele é assassino desde o princípio. Lembrai-vos de Caim, que matou Abel, porque Deus aceitou as ofertas de Abel, mas rejeitou a de Caim, e orientou a Caim: cabe a tu desviar do mal, o mal te espreita. E ele fechou o semblante, irou-se. A ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque do Senhor é a ira e a vingança, da qual ele procede por nós. E assim ele usou Caim, o assassino, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, para derramar o sangue do seu irmão. Assim como derramaram um sangue que falaram com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo dos bodes, e devido à sua expiação, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, da qual a palavra diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dom gratuito de Deus. O salário do pecado é a morte, mas ele nos concedeu o dom gratuito, do qual, para que ninguém se glorie em suas obras. Assim, perseveramos, porque até aqui nos sustentou o Senhor, e o seu Espírito que nos conduz, tanto em palavras como em ação, em conformidade com as obras que ele nos capacita, e assim perseveramos dia após dia. Contemplai quão grande o livramento para alguns e como repentina destruição para outros. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.